Esse aqui é um tópico geral. Elfos são todos iguais? Sim, próxima pergunta. Cara, eu também acho, hein? Eu também acho, hein? Não, eu acho que a gente acabou acidentalmente matando isso aí agora, né? A gente falou sobre como é a lógica do estereótipo. A começar pelo fato de que você tem tanta subespécie de elfo, que tem dinâmicas próprias, e sei lá, os elfos da floresta já são inerentemente diferentes dos altos elfos, que são diferentes dos elfos cinzentos, que são diferentes dos drows, enfim. Só dentro da espécie élfica como um todo, você já tem uma variedade tão grande para que eles não sejam iguais. E, enfim, fora os comportamentos individuais, fora os detalhes que você queira incorporar do seu cenário, enfim, putz. Não são todos iguais, não. Assim como os anões não são todos iguais. Assim como os halflings não, os halflings são todos iguais. Não, sacanagem. Os, os, é. Não, eu acho que a única espécie que eu vejo pouca distinção dada pelo próprio livro são os meio-orcs, né? Assim, existem bilhão de espécies agora, mas entre as espécies originais que tinham 3.0, por exemplo, tal, eu acho que são só os meio-elfos, os meio-orcs que são tratados como mais unidimensionais, eles são mais estereotípicos, não tem uma abertura de espaço muito grande para eles serem diferentes, não. Eu acho que a diferença dos elfos vai depender do narrador, tá? Porque se o cara estiver focando em algo que não permeie a sociedade dos elfos, que não aprofunde nessa questão de cultura, nessa questão de comportamento, qualquer coisa vai ser igual. Então, como direi, por questão de possibilidades, né? Por questão de riqueza de detalhes, não, eles não são. São sociedades extremamente complexas, convívios extremamente complexos e que você tem muito mais chances de ter uma variação entre eles, uma chance muito maior do que, por exemplo, com humanos. Tá? E olha que o humano pode ter gente de qualquer jeito, mas os elfos eles são por natureza caóticos, então isso pode afetar muito. Então, se o mestre não quiser, eles não serão todos iguais. Falei e não disse nada, né? Porque se o mestre não quiser, não vai ter nem elfo na história. Não, o MH falou ali, ó, assistindo o Senhor dos Anéis, parece que alguns só muda a skin. Sim. Quando você vai ali para aquele exército élfico que chega no abismo de Helm, né? Até a armadura é igual, ou seja, nem a skin Ah, muda. mas nós estamos Os falando do malucos são. exército, né, cara? Isso é igual a escola militar. Então, Você não pode ter os soldados ali, diferenciação. Né? estão. A ideia é que eles se pareçam completamente. Cara, é Ctrl-C, Ctrl-V, literalmente, né? Tem os efeitos especiais daquela época, os caras metiam uns Ctrl-C, Ctrl-V nos blocos de orc lá e pronto. Se você olhar, você vai ver que os caras fazem até o mesmo movimento do mesmo bracinho. Eles nem desincronizaram pra não ficar igual. Mas era tanto que você nem percebe, né? Ó, o MH falou, eu acho que o arquétipo aristocrático que tem é que passa essa imagem de não serem diferentes entre si. Então, um pouco, Talvez. né? Se você passar no próprio Senhor dos Anéis, sim, você vai ter uma proximidade de pensamento dos elfos veião lá, tipo Elrond, Galadriel, etc. Lembrando que Elrond é meio elfo. Elrond, Galadriel, etc. Mas a Arwen, que é filha do Elrond, já é diferente, né? Já pensa diferente do pai. Mas é porque ela é filha do Aerosmith, né? Então, Tem isso também. Tem esse fator. quem não queria casar com a filha do Aerosmith, que Rapaz, eu vou te atire a falar, primeira pedra. essa mulher me fez chorar muito em Armagedon. Eu chorei de ver ela chorando. Uma moça bonita dessa chorando, uma Os tristeza. clipes do Aerosmith, ela aparece nos três. É verdade, né? Tem um que ela É, aparece com a Alice Silverstone. Qual que é? isso, a Batgirl lá Crazy? é Crazy e tem o Crazy, outro. né? Tem o outro. Que eu vou lembrar Nossa, depois. E a só pra MTV lembrar. foi muito importante na nossa Na vida, nossa, gente. na nossa adolescência, né, cara? Não vou entrar em detalhes, mas sim. Só pra lembrar aí, você que tá assistindo, nós também temos um É. papo de mestre sobre anões, tá? Eu achei que você Que falava que a gente tem um papo de mestre sobre sobre a Alicia Silverstone, né? Aerosmith. Papel da Batgirl que ela faz no. A gente tem um papo de mestre sobre arcabouço cultural, que é o que você Temos precisa pra também. entender metade das piadas de 12 que a gente faz nessa merda.
Então vamos colocar aqui, ó, arcabouço cultural. Olha lá, ó, a Rosângela falou, ó, tem a questão extra além do estereótipo, que é uma falta de criatividade ou vontade de fazer coisa diferente. Cara, eu vou te falar, como narrador, eu gosto de contar essa história, só pra gente não postergar demais, porque já tá avançando a hora. Eu gosto muito de criar essa história. A gente, quando eu comecei a jogar D&D, eu joguei uma campanha de 6 anos com o mesmo mestre. Gente finíssima, muito bem intencionado. Pensava bem as histórias, eu me diverti muito. Ele rotineiramente colocava NPCs que eram irrelevantes na história e a gente parava e falava assim, como é que é o nome desse NPC? Como é que é o nome desse cara? E aí, um dia ele perdeu a paciência e falou, o nome dele é Joseph, o que não fazia nenhum sentido, porque a aventura era toda fantasia medieval. Então os nomes eram todos inspirados, meio Senhor dos Anéis, essas coisas. Meu personagem anão chamava Gimli, em homenagem ao Gimli, daí você tira. E aí ele falou Joseph, e aí a gente riu, e daí em diante, toda vez que a gente perguntava para ele qual era o nome de um NPC que obviamente não era relevante o suficiente para a história, mas que a gente queria saber porque a gente queria se dirigir a ele não tinha pensado no nome, ele falava, é Joseph. Então assim, a gente encontrou 1.200 Josephs ao longo de 6, 7 anos. E aí, cara, depois que eu comecei a narrar, a gente ficava sacaneando ele por causa disso, depois que eu comecei a narrar, eu falei, bicho, é muito difícil todo NPC ter uma história, ter uma característica. Sim. Não tem o que fazer, mano. Tem uma hora que. Se você, tipo, putz, eu precisei improvisar um elfo aqui. O que eu vou fazer? Você cai no estereótipo. Por isso que é Você bom cai no usar um estereótipo. gerador de nomes. Porque você. Não é nem só o nome, é porque se você cai no estereótipo do comportamento do personagem, você tem que levar em conta a criação de expectativa dos personagens. Então, assim, se eu faço um estereótipo, é o que eu falei, a gente já falou sobre a arma de Chekhov aqui outras vezes. Se eu faço o estereótipo não chama atenção. Então, assim, se eu interpreto um elfo de última hora, né, eu preciso criar ali, e esse elfo é arrogante, ou esse elfo é territorialista, ou esse elfo tem uma conexão especial com a natureza e tal, isso não chama a atenção dos jogadores, porque isso é uma coisa natural. Se eu acidentalmente ignoro o estereótipo para tentar fazer uma coisa diferente, eu posso passar para os jogadores a impressão de que tem alguma coisa ali. E aí eu estou criando uma expectativa que na verdade não existe. Né? Então, o estereótipo existe por um motivo e nessas horas a gente tem que ter a responsabilidade também, que é quando eu fujo do estereótipo numa situação normal, eu tenho que levar em conta o risco que eu estou criando ali na narrativa. Não, gente, novamente, a questão não é nome. Esse skill issue não é meu, era do mestre que narrava. Eu quero lembrar vocês, isso era em 2005, 2003, tá? Mas Ninguém é. narrava, ninguém narrava com notebook conectado à internet, não, galera. E outra Então, coisa, assim, cara. eu uso o Fantasy Name Generator, eu fico com ele aberto quando eu tô narrando, justamente pra esse tipo de situação. Mas é uma coisa, cara. Criar nome de personagem é um saco. E tem jogador que faz isso de sacanagem, tá? Eu faço Na, isso de sacanagem. na corte Como do. jogador. Na corte do Amanhecer é a corte do fim do mundo. Tem um jogador lá que é o Cristiano Lampião. E o Lampião, eu já narrei pra ele várias vezes na minha vida. Muitas pra ele. E teve uma época que era ele e o. Era ele e o Bitoca. Eles jogando lá e eles começavam a perguntar o nome de todos que eu falava, que eu mostrava que tinha alguém fazendo alguma coisa e eles queriam saber o nome. Eles foram perguntando tanto nome em tantas sessões diferentes que teve uma hora que eu fiquei de grilado e do meu lado tinha um controle remoto. E eu falei que o nome do cara era controle remoto e eu fiz a mesma coisa que o Duay fez, que foi chamar todo mundo de controle remoto. A partir de então, qualquer personagem que eles ficassem perguntando de sacanagem era controle remoto. E aí, quando aconteceu uma coisa importante que eles não lembravam, eu falei assim: ah, cara, qual o controle remoto falou? Vocês estavam de cara com o negócio e o controle remoto falou, porque eles não sabiam quem era. E aí eu aproveitei para dar essa virada. Mas é um saco, cara. É um saco. Você não para ficar prestando atenção na vida de todo NPC que aparece na história. Não, fun fact, ó, só pra vocês saberem, eu tô assistindo a aventura do Dimension 20 de vampiro, tô me divertindo horrores, mas justamente eu tô me divertindo porque os caras simplesmente não podem se importar menos com o lore de vampiro. Os caras quebraram a máscara na primeira sessão e tal. E aí tem um momento em que aparece um NPC completamente aleatório, e o Brennan Lee Mulligan, que é o Brennan Lee Mulligan, o cara pergunta, de onde você é? Porque ele tá fazendo um sotaque sulista, e ele fala assim, eu sou de Hot Coffee, Mississippi. O nome da cidade é Hot Coffee. E na minha cabeça eu olhei e falei, caralho, não acredito que o bicho inventou
Ele simplesmente olhou para a caneca do lado dele ali, que tinha um café, e usou aquilo como nome. E aí depois eu parei para pesquisar e existe uma cidade chamada Hot Coffee, Mississippi. Então, assim, existem os gatilhos mentais que a galera recorre, cara. Eu tenho certeza que em algum momento ele ouviu o nome dessa cidade e pensou, putz, esse é um nome engraçado. Vou guardar na cabeça e ficou. E aí já aconteceu também. Eu já dei nome para personagem, que eu simplesmente fiz um anagrama ali na hora e foi isso. Depois eu aprendi a usar o Fantasy Name Generator. Antes do Fantasy Name Generator, na época que eu narrava presencial sem meu notebook, eu fiz um arquivo. Eu criei uns 30 nomes de cada uma das principais espécies e mais uns 10 nomes das espécies menores que eram menos frequentes no cenário. E aí eu andava com isso na minha pastinha. E aí, toda vez que eu precisava de improvisar um nome de um NPC que fosse razoavelmente relevante, eu puxava o nome daquela planilha e aí eu tinha na frente um espaço em branco que eu anotava quem era, para eu precisar depois. E aí eu ia gastando esses nomes e fui escrevendo. Fica a sugestão para quem quiser, se não for narrar com o notebook na mão, com acesso à internet e tal. A Hot Coffee Mississippi é tipo Uberlândia, é a cidade do Google. É verdade. Não Uberlândia sei, tá aí, né? Perdendo uma grana violenta com naming rights. não é?